Hello everyone, welcome to TEDx Guarulhos. E só é até aqui que vai meu inglês básico online. Primeiro, obrigado por vocês terem ficado até aqui. Acho que desde moleque eu tive um sonho de ver um palco do TEDx e ver vários gringos, né, falando bonito, abrindo o TEDx aqui. Mas, a gente está no Brasil, né? E no Brasil a gente dá aquela abrasileirada. Então, a gente já está chegando no final. E para a gente subir a energia, eu vou contar com o apoio de vocês. Então, vamos recomeçar. E salve, salve Guarulhos! Obrigado, pessoal. Bom, cara, que honra estar na cidade que eu moro e poder subir no palco onde várias pessoas com histórias tão inspiradoras passaram, né, por aqui hoje. E poder ter vocês aqui, né, nos acompanhando até agora. Acho que tudo isso e acompanhar esse dia inteiro fez eu pegar tudo aquilo do roteiro que a gente tinha programado e desmontar tudinho. Então, tudo isso me fez pensar e trazer um questionamento também para vocês. Com tudo que vocês ouviram, assistiram aqui hoje, o que de fato torna algo verdadeiramente extraordinário? Quantas pessoas aqui hoje são verdadeiramente extraordinárias? Pensem com carinho sobre isso. Acho que desde pequenininho a gente é moldado e ensinado pelas histórias em quadrinhos, né? Para quem é mais novo nos filmes, que para ser extraordinário ou a gente precisa ter superpoderes para ser um herói, ou a gente precisaria ter muito dinheiro para fazer alguma coisa de verdade impactante. Certo? E só para deixar bem claro, antes da gente continuar, eu não tenho nenhum superpoder, eu não sou multimilionário. Tá? Então, essa foi de fato a realidade e é assim que a gente é moldado como sociedade. E apesar de não ter nenhum superpoder e não ser milionário, rico, eu posso reconhecer em toda a minha história que de fato eu sou uma pessoa privilegiada. E não privilegiado por ser herdeiro, não privilegiado pela minha raça ou pela minha cor, não privilegiado onde eu estudei, muito menos pelo lugar de onde eu vim. Eu sou privilegiado hoje porque, apesar de não cumprir nenhum desses requisitos, eu tive uma coisa que foi essencial para estar em pé aqui hoje, que foram os meus pais. Porque meus pais, apesar de tudo, de não poderem dar o luxo, deram o melhor. E foram as primeiras pessoas que me ensinaram que não tem idade para a gente começar a correr atrás dos nossos sonhos, como ir fazer uma faculdade com quase 40 anos de idade. Foram os meus pais que, apesar de tudo, insistiram e cobraram para eu investir na única coisa, parceiro, que ninguém nunca vai tirar da gente, que é o conhecimento. Certo? E apesar de vir aqui contar para vocês, eu não tenho uma história triste e não quero me colocar como papel de vítima. De fato, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que, numa régua comum, eu sou uma pessoa ordinária. E às vezes esse adjetivo pode assustar muitas pessoas, mas o ordinário ele vem do que é habitual, do que é comum, do que hoje a gente vive como sociedade. E mesmo sendo uma pessoa ordinária, sempre existiu uma coisa em mim que me tornava especial. Uma coisa que durante muito tempo eu escondi. E para quem, né, aqui a gente teve uma apresentação, mas para quem não percebeu, eu carrego no meu sobrenome uma ancestralidade tão poderosa, uma responsabilidade tão poderosa, que é poder estar aqui hoje representando todos que passaram, todos que criaram lá atrás. E durante muito tempo eu escondi uma origem e um nome indígena simplesmente por medo, por vergonha, por intimidação ou até chacota. Mas hoje eu vim aqui para falar exatamente do momento de mudança e não estou aqui para fazer frase clichê ou contar uma história de coach, mas um momento de despertar da aurora da minha vida. De fato, o momento também mais difícil de poder largar tudo o que eu tinha construído até ali. De fato, ordinário, mas ainda assim um processo de construção para seguir um sonho. Na verdade, um sonho não, né? Um propósito. E quando a gente corre atrás de um propósito, apesar de ser muito lindo, se torna também um momento mais desafiador das nossas vidas. Porque se não fosse por um propósito, galera,
eu não teria levantado da cama. Se fosse por um propósito, eu já teria abandonado tudo. Se fosse por um propósito, a gente não teria descoberto histórias tão impressionantes. Se não fosse por um propósito, tanto eu como os meus sócios, a gente não teria largado nossas carreiras e poucas oportunidades que nos foram dadas na vida para, de fato, lutar por uma coisa que a gente enxergou. Hoje muito se fala sobre território de favela e de periferia. É muito relativo quando a gente fala X milhões, tantos por cento do Brasil sofrem disso ou daquilo. Mas é muito mais impactante quando cada pessoa tem um nome. A gente não está falando mais de 17, 18, 30 milhões. A gente está falando da Maria, do José, do João. E aí quando a gente conhece as pessoas e as suas histórias, é aí que de verdade a gente se apaixona por esse propósito. E foi assim que talvez alguns hoje olhem a Anaporta e falem, é uma empresa de entrega em favela. Mas foi com a Anaporta que a gente descobriu que é muito mais além do que fazer uma entrega dentro de uma favela. A gente está falando de pertencimento, a gente está falando de dignidade. E percebendo, né, principalmente, que a pobreza ela não vai deixar de existir de uma hora para outra. Não vai, galera. Infelizmente, é muito triste falar isso, não vai ser nessa década que a pobreza vai deixar de existir ou que as favelas simplesmente vão entrar no museu. Então, enquanto a gente está falando do amanhã e não começar a resolver hoje, como a Cláudia trouxe aqui, isso nunca vai ser mudado. A gente sempre vai empurrar para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. É hoje que a aurora começa. É hoje que a gente tem que começar a construir a nossa história e o nosso futuro, mesmo sem as oportunidades. Porque quem vem de quebrada já sabe que todo mundo tem capacidade. Afinal, nas favelas, a gente tem a galera mais resiliente e batalhadora. Mas a oportunidade é para poucos. Então, a gente pega uma brecha e transforma isso numa oportunidade gigante. E o que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje, principalmente como mensagem, e que se cumpra como missão, é que vocês olhem que a extraordinariedade ela não está ligada às pessoas, mas sim aos propósitos que elas têm. Afinal, o que diferencia um herói de um vilão com superpoder, se não o único propósito de usar esse poder? Certo? Então, se hoje, pelo menos uma pessoa aqui, conseguir olhar para dentro de si e se apaixonar por um propósito, você não precisa criar um propósito. Você pode, de fato, encontrar o seu propósito e correr atrás disso com todas as suas forças. E se engana quem acha que um propósito se resolve sozinho. Isso tem que ser construído a 4 mãos. Isso tem que ser construído em respeito também aos nossos ancestrais. Eu não estaria aqui hoje se não fosse a minha família, se não fosse a minha esposa, se não fosse todas as pessoas na minha trajetória que me apoiaram e me sustentam até aqui. E que nós sejamos essa sociedade que se sustenta, que se apoia e que constrói histórias de verdade. Que não vem só para contar histórias bonitas de palco, mas que vem falar de transformação. Porque se não fosse algum tempo atrás a gente abandonar tudo e cumprir esse propósito, talvez hoje a gente não teria a maior empresa de tecnologia investindo em uma startup para a favela. Talvez hoje a gente não estaria falando de mais de 1,5 milhão de pessoas dentro dessas mais de 80 localidades que podem se sentir dignas de morar na favela por ter um acesso básico a uma coisa que deve ser direito de todo cidadão, que é o seu endereço. Vocês já se imaginaram sem o seu endereço? Como seria a sua vida se você simplesmente não existisse no mapa? Hoje a gente está falando de mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que simplesmente não existem. Mais de 30 milhões só no Brasil. Então o problema, galera, ele já vem de décadas e décadas e décadas. Se a gente não começar hoje a resolver e pensar no futuro e do amanhã, mas agora, e não é jingle de rede de televisão, o futuro ele já começou. Porque para a gente poder chegar aqui hoje, alguém teve que construir essa história lá atrás. Alguém teve que chorar e sangrar muito mesmo sem conseguir enxergar como que esse futuro ia ser construído. Então a única mensagem que eu quero trazer para vocês é de uma frase que me impactou muito na minha vida. Que é, a mudança não virá enquanto esperarmos por outras pessoas e outros tempos. Nós somos as pessoas que nós mesmos esperamos. E que nós possamos despertar a extraordinariedade dentro de cada um de nós. E assim, consequentemente, dentro de cada pessoa próxima a gente.
Eu quero deixar essa mensagem para vocês e agradecer de coração por todos vocês estarem aqui abertos e se permitir a escutar cada um de nós também. Que vocês despertem a extraordinariedade, que isso comece hoje. Tamo junto, valeu, um abraço.